O tema dessa mensagem é uma família com a atitude de Cristo. Porque a Bíblia fala que em Jesus, em tudo foi tentado, em tudo foi provado, mas não cometeu pecado. Ele venceu todas as coisas, ele não caiu como Eva. Ele não permitiu que os planos do Pai se frustrassem na vida dele. Porque ele sabia que a vontade de Deus, a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que o inimigo pudesse mostrar reinos e todo o esplendor desses reinos, pudesse tentá-lo nas fragilidades, nas vontades dele, na necessidade dele, ele sabia o que vinha depois. Mas parece que nós, mesmo percebendo o que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Caim, o que aconteceu com Sansão, o que aconteceu com a mulher de Ló, o que aconteceu com todas as pessoas que caíram na lábia desse tentador, parece que não tem sido suficiente para a gente perceber. Mesmo a gente sabendo o que aconteceu com José, com Daniel, com Ruth, com a rainha Esther, de não cair na lábia, de se manter, falar, eu sei que Deus tem algo melhor do que todas as propostas desse mundo e do que o inimigo pode oferecer para mim. E a gente vê tudo que eles receberam, parece que não é suficiente para a gente fazer as mesmas escolhas deles. Parece que a gente está sempre fazendo as escolhas de Eva, da mulher de Ló, de Caim. Mas eu queria hoje ler um texto, e daí você pode falar assim, é uma atitude individual, é uma mensagem de família, porque eu creio que basta, eu estou falando desde o começo, porque é isso que às vezes nos frustra. A gente vem e fala de família, uma família perfeita, e lógico que não tem família perfeita, como o Lucas e a Kelly. Queria falar, Kelly, cadê a Kelly aqui? Quinta-feira, você nos seus 2 minutos, eu estava lá acompanhando. Não, Lucas, você é demais, Lucas, não tem nem, não, você não tem nem o que falar. Ainda ontem você arrebentou, eu falei assim, eu quero ter uma conversa sobre a pregação de ontem para coisa boa, fiquei encantado, tudo. Mas a Kelly pegou o microfone quinta-feira, e assim, primeiros 2 minutos dela, eu já falei para a Nilva, Nilva, essa menina tá crescendo cada dia mais, não sei o que ela já veio, já passou o recado, ó, não tem família, nós não somos perfeitos, e não sei o que e tal, já mandou alguns recados assim, importantes, porque é isso, às vezes a gente vem aqui e fica falando, e daí a gente, mas eu não tenho uma Kelly, eu não tenho o Lucas, eu não tenho uma Nilva, eu não tenho o pastor Mário, uma irmã Maria, eu não tenho não sei quem, a minha casa não é assim, e às vezes a gente se frustra e fala assim, por isso que a gente parece que desanima, porque eu não faço parte de uma família que eu teria condição de me tornar ou fazer parte de uma família assim, porque, meu querido, e eu queria que nesse mês você pudesse aprender uma coisa, basta você. Eu vou falar de novo para ver se você entendeu, porque eu acho que você está dormindo, mas não interessa se você tem um marido beberrão, não interessa se você tem um filho drogado, não interessa se as possibilidades que você tem, elas são aos teus olhos, não passa de um vale de ossos secos. Eu quero dizer que basta você para mudar essa história. Bastou uma Raabe, uma prostituta, para mudar a história da família dela. Uma prostituta que não era do povo de Deus, não fazia parte, mas por causa das suas escolhas, por causa do seu posicionamento, ela salvou a família inteira dela. Eu quero dizer que o Senhor te trouxe aqui hoje para falar que você pode mudar a história da sua família, dos seus pais, dos seus filhos,
do seu cônjuge, Deus pode usar você e quer usar você para trazer cura, libertação, transformação, milagre, não mágica, mas milagre em nome de Jesus. E eu quero usar o exemplo. Puxa, eu esqueci de novo de colocar o tempo aqui. Eu quero usar o exemplo de Jesus, para a gente tentar trazer, conhecereis a verdade. Para que a hora que você estiver assistindo uma novela, a hora que você estiver assistindo um jornal, a hora que você estiver, não vou nem falar BBB, porque pelo amor de Deus, daí já, né... A hora que você estiver assistindo algumas coisas, a hora que você estiver conversando com um amigo, a hora que você estiver pensando em algumas coisas, porque hoje já não é nem ouvir, hoje é pensar, porque isso já foi implantado como um chip dentro de nós. A hora que você pensar, você vai falar assim, eu estou pensando, parece que eu já estou cedendo às propostas de Satanás, porque eu quero ler hoje as propostas de Satanás para Jesus. 3 propostas, e o que está por trás disso? Porque são as mesmas propostas que ele continua fazendo para mim, para você, que ele fez lá para Eva, que ele fez para todas as pessoas, personagens bíblicas, é a que ele continua fazendo para a humanidade, é a que ele continua fazendo para a nossa casa, para os nossos filhos, para nós, para os nossos cônjuges e assim por diante. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aê, mais uma vez, para ficar, porque de sábado a moçada toda, então eu quero que toda a moçada, inclusive os de 100 anos, possa fazer um tá? Então vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aí ficou legal, hein? Camisa nova, Lucas? Não. A de ontem era nova, né? Só quando vai pregar? Então tá certo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, por favor. Depois que Jesus, vamos ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ou provado pelo diabo, provado por Deus e o diabo entra nessa. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. No final do seu jejum, hora que a sua fome estava lá em cima, o seu desejo por alimento estava lá em cima, suas vontades lá em cima, e as suas fragilidades, a sua força física, estava lá embaixo. Parece que é assim. O inimigo sabe bem a hora de chegar. Ele não chega no primeiro dia. Ele não chega quando está tudo bem, quando você não está, acabei de comer. Ou não, eu tô tranquilo. Ele chega no momento que você está desesperado, no momento que você está fraco. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus... Mas Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, não tinha dúvida. Inclusive o próprio Jesus tinha convicção disso, não tinha problema com a sua identidade. Então aqui nós podemos ler, e se você quiser num comentário bíblico bom, de Luiz Saião, de Shed, de gente confiável, eles vão falar que esse se és o Filho de Deus, já que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és, já que você é o Filho de Deus, manda que essas pedras, use o teu poder, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: já que tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito,
e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás usando a Bíblia. Tem muita gente usando a Bíblia fora de contexto, usando o texto, e aqui Satanás pega um texto fora de contexto, fora de momento, para tentar Jesus. Tem muita gente sendo tentado pela Bíblia, por gente que usa a Bíblia para falar assim, ó, tá vendo? A Bíblia está falando isso daqui, ó. Como eu falei, já o importante é o amor. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor e o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e note isso daqui, esse finalzinho, e os anjos vieram e o serviram. Ele podia ter usado o seu poder, ele podia tudo, porque ele era Deus. Ele podia queimar etapas, ele podia ter feito, ele podia ter se mostrado, ele podia ter feito tudo, ele podia realmente ter feito aquelas pedras virarem pão para matar a sua fome, que você viu que no começo deixou bem claro no primeiro versículo, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. Ele era humano, 100% divino, mas 100%, teve muita fome. Ele estava com muita fome, mas ele prefere, em vez de usar todo o seu recurso, ele prefere depender do Pai. Ele sabia que se ele enfrentasse, se ele vencesse, viria a recompensa, o sustento, o cuidado. O Pai dele não deixaria ele ali padecer, morrer de fome. O Pai dele não deixaria. E eu uso esse texto sempre quando eu passo por uma prova, por uma tentação, porque eu lembro já de ter vencido algumas tentações. E eu lembro da primeira tentação que eu venci. Eu saí, parecia que eu estava sendo carregado por anjos. Eu não sei se já tinha lido, isso daí foi na adolescência. Eu não sei se eu já tinha lido esse texto, mas depois que eu passei por essa experiência, a próxima vez que eu li esse texto, eu senti o Espírito falando, você lembra daquela sensação? Eu falei, lembro. Ele falou, realmente, aquele dia que você falou não para o diabo, e você saiu, aquela alegria, que parecia que você estava flutuando, por você ter vencido a carne, por você ter vencido aquilo, realmente eram os meus anjos que estavam carregando você. Você sentiu a minha presença. Toda vez que nós vencemos a tentação, toda vez que nós passamos uma prova, se você já jogou videogame, aquela fase que ninguém consegue, aquele chefão, que a hora que chega nele ninguém consegue passar, daí um primo teu chama você e você fica lá, ninguém, está numa sala com 5, 6 cara que manja de videogame, mas ninguém consegue passar, daí você vai e você passa, sensação de... essa sensação de quando você vence o inimigo, porque é uma sensação, não uma sensação passageira, é uma sensação divina. É como se realmente Deus enviasse os seus anjos e falando, agora se sirva, agora sirva-se na mesa, na minha mesa. E meu querido, Jesus é o maior exemplo. Depois de ler esse texto, depois eu quero terminar com um outro texto, mas eu quero falar sobre essas 3 tentações. A primeira tentação, e você vai perceber quando eu falo, ali é Jesus, ali é o próprio Satanás, mas no jardim foi uma serpente.
Hoje, como eu falei, são as novelas, são as amizades, são aquilo que já foi, às vezes até a própria educação equivocada, são tantas coisas. Mas eu queria falar sobre essas 3 tentações para você perceber como Satanás usa e tem tentado introjetar alguns princípios, alguns conceitos no nosso coração, na nossa mente. A primeira tentação se encontra no versículo 3, que ele fala assim: se és o Filho de Deus, já que és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Ou seja, você está necessitado, você está com uma vontade, você está precisando de algo, você está desejoso de algo, você está no teu limite. Ou seja, eu vou traduzir essa tentação para você ver se você tem ouvido, se você às vezes sente essa vontade. Satanás chega para Jesus e fala: viva de acordo com a sua vontade, mata a sua vontade, mata o seu desejo. Hoje o que você precisa agora nesse momento é de pão, e você pode, está diante de você, nada te impede. Siga os seus desejos, seus instintos, mate a sua fome, mate a sua vontade. Não seja bobo de esperar. Alguém ouve isso em alguma coisa? Você já tem percebido? Ou seja, siga o seu coração. O que adianta? Você não está percebendo que você está com fome? Você não está percebendo? O que adianta você ficar 40 dias aí passando fome? Aí, está diante de você, você pode. O inimigo tem trabalhado muito com as nossas emoções, com as nossas fragilidades, com os nossos desejos, com os nossos hormônios. Você quer, você pode, está ao seu alcance. E hoje, literalmente, meu querido, tudo está ao nosso alcance. Tudo. Siga o seu coração. Está com vontade, faça. Não passe vontade, seja feliz, mesmo que custe a infelicidade do outro. Daí eu queria colocar: ninguém será feliz à custa da infelicidade do outro. Ninguém será feliz fora da vontade de Deus. A verdadeira felicidade não se encontra em transformar a pedra em pão, e sim em fazer aquilo que Deus falou que era para ser feito. Jesus mostrou isso, porque Ele podia. Paulo fala isso. O que Satanás está falando: você pode, Jesus. Você pode, você quer, você precisa, isso vai fazer bem. Qual é o mal? Comer. É algum pecado você está com fome e você transformar essa pedra em pão? Ali o diálogo, aqui na Bíblia só mostra mas teve um diálogo. Se você quiser, você pode. Qual o problema disso? Qual o problema de comer de você? Só está nós dois aqui, ninguém vai ver nada. Pô, transforma isso daí, come, mata a tua fome, Jesus. Pô, tudo te é lícito, Jesus. Você é filho de Deus. 1 Coríntios 6,12 diz algo muito interessante. Coloca aí 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, ou eu não deixarei que nada me domine. Se você for continuar esse texto, você vai ver que está falando sobre alimento, sobre desejo, mas está falando sobre imoralidade sexual. E hoje, é assim, mas eu estou falando, não é só, você está com vontade? Faça. Isso nós temos visto.
Pô, você está com vontade de chegar mais tarde, teu horário tem um limite? Para quê? Você pode. Hoje ninguém mais... Hoje, peraí, que palhaçada é essa? Você está com vontade? Faça. Você está com vontade? E daí você é filho de Deus. Deus perdoa. Deus quer a tua felicidade. Eu fico imaginando o diabo falando tudo. Você acha que teu pai quer que você passe fome, ó? Tá aí, ele deu poder para você, para quê? Você acha que ele deu essa beleza para quê? Para você mostrar mesmo, vai lá, tira uma foto com um shortinho aqui, todo mundo vai gostar. Vai lá, se expõe. Deus fez assim, é para mostrar. Você acha que foi Deus que inventou roupa? Lá no Éden todo mundo vivia pelado. E aí vai. A maldade está nos olhos de quem vê. Então sai pelado na rua. Sai pelado na rua. Vamos começar a mostrar. Vamos fazer. Vamos seguir tudo que está sendo falado aí. Teu marido não liga. E começa apenas. Só que essa é a primeira tentação. Se és o Filho de Deus, como eu falei, já é no sentido, Jesus podia, mas escolheu se submeter. Jesus podia. E eu quero dizer, muitas vezes nós podemos. Nós estamos sozinhos, ninguém está vendo. Só está eu e o celular. Só está você e aquela outra amiga. Só está você na outra cidade. Só está você longe dos seus pais jamais vão saber. Só está você e aquela... Você pode. Jesus não caiu nessa. Jesus tem tempo. E o tempo de eu comer não é agora. Nem o tempo de eu transformar isso daqui eu posso. Mas eu não vou usar do que eu posso para entristecer o meu Pai. E muito menos para cair na tua lábia, Satanás. Será que como que tem sido o nosso diálogo com a televisão, com o celular, com as amigas, com os amigos, com o trabalho? Segunda tentação, do versículo 4 ao 6, por favor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não. Versículo 4 ao 6. Não, do 6 então. É isso daí. Coloca o 5, deixa eu ver. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Então, só o 6 mesmo. Segunda tentação, se jogue e vamos ver se Deus vai te livrar, se o teu Pai vai te livrar, se os anjos virão. Ou seja, vamos ver se o teu Pai vai cumprir a promessa. Vamos ver se Ele não vai te abandonar no momento de necessidade. Meu querido, aqui está, e tem outro ponto também nessa fala, aonde ele tem pego. Deus não falou que quando a gente, nenhum mal te sucederia, praga alguma chegaria à tua casa? Pô, tem gente doente, você ora quando não acontece. Se você é filho de Deus, por que se não faz? Por quê? Porque algumas coisas é colocar dúvida sobre o amor de Deus para conosco. Tá vendo, você vai na igreja, e olha lá, o teu marido não está, você ora lá, já é a terceira campanha, o terceiro ano da família que o teu marido aí, não, é a promessa lá, não, Deus não fala, a Bíblia não fala, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, olha lá, e aí? Por que não está dando certo? Se joga, vamos ver,
A Bíblia não fala? Espera aí, vamos... Você não é filho de Deus? Né? Se você não é, você não serve. E o que acontece com esses textos? Se mostra aí, vamos lá. E a gente começa a ficar, será? Será que eu vou ter socorro? Será que vai se converter? Será que vai ser salvo? Será que vai ser resgatado? Será que meu filho vai ser livre, vai ser liberto? Será que meu filho vai voltar? Será que adianta eu servir o Senhor? Será que vale a pena eu ser fiel? Será que Deus vai responder? Será que os anjos virão? Será que Ele vai me livrar? Será? Tá vendo? Você já deu bobeira. Você podia já estar comendo pão aqui. Mas você fala não para mim. E agora? Vamos ver, ué. Tem coragem? Você já obedeceu ali atrás? Já está indo na igreja? Já está fazendo? Já está falando que é fiel? Então se joga. Continua sendo fiel. Continua lá acreditando que Deus vai livrar a tua família. Continua acreditando que Deus vai cumprir as promessas dEle. A Bíblia não fala? Mas e aí? Começa a gerar dúvida. E meu querido, se tem uma coisa que nos rouba as bênçãos, é a dúvida. Pedro podia ter chego até Jesus andando sobre as águas, mas porque o inimigo usou umas ondas, um vento, para falar, e aí Pedrão, você é filho mesmo? Se o teu pai mandou você ir, você acha que ele vai aguentar mesmo? Ai, não sei, né? Tá muito forte as ondas, né? Ai, eu acho que não... Ai, não sei, será que eu volto? Ixi, mas agora o barco está longe, eu não sei o que eu faço. Ah, mas eu sei, eu vou ver você afundar. Eu vou ver você ficar no meio do caminho. Eu vou ver você parar, você desistir. Eu vou ver a tua família não ser resgatada. Eu vou ver você afundar, mas não vai ver, porque nós vamos ver o Senhor vindo ao nosso encontro e pegando, estendendo a sua mão e falando, não, você não vai porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu vou segurar você e você vai segurar a tua família. Não só você vai sair desse fundo do mar, mas vai sair você e a sua família, porque eu sou o teu Deus. Mas o diabo, ele é sujo. Será? Vai valer a pena ser fiel? Outra coisa aqui nesse embutido aqui, é o seguinte. Ele estava num lugar alto do templo. Lá embaixo, com certeza, muitos judeus, muitos religiosos que viviam duvidando de Jesus como o enviado, Filho de Deus. Ah, esse não é, esse daí é o filho de José, esse daí, puxa, mas ele já fez, não, mas eu não acredito que ele é o filho de Deus. Jesus, faz isso, se joga. Imagine esse pessoal vendo os anjos vindo, segurando você saindo, voando, flutuando, todo mundo vai babar em você, o pessoal vai acreditar que você é filho de Deus. Se mostra quem você é. Mostra que você é pastor, mostra que você é canelinha de fogo, que você orar vai acontecer. Ai, mostra que Deus está do teu lado, mostra que você não teme nada. Sai aí, começa a mostrar, fala, não tenho medo do coronavírus, eu vou sair sem máscara, eu vou sair desrespeitando todas as regras, eu vou mostrar que eu não tenho mal nenhum, e vou começar a causar escândalo aqui, eu vou começar a fazer o que Deus não falou para eu fazer. Mas se mostra. Você vê que Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não é assim que funciona. Não é você nem eu que determinamos que hora que eu tenho que aparecer, ou como vai ser, ou se as pessoas vão acreditar ou não. Eu estou aqui cumprindo a ordem, o momento, o tempo, todo momento. Quem determina não sou eu. Eu sou filho de Deus, mas quem manda é o meu Pai. Quem fala, quem dá ordem, quem aparece é Ele. Eu não preciso me mostrar, eu não preciso aparecer, eu não preciso... Aí tua família, você está servindo a Deus e a tua família está aí desse jeito, com um monte de problema, e aí? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Meu Deus,
está no lugar dele, na hora que ele quiser, ele vai se levantar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Ele vai, porque eu não preciso me mostrar, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu, para guardar o meu tesouro, para cumprir as suas promessas, para cuidar. Eu não preciso me aparecer, me mostrar. Quanta gente, se tem uma coisa que o inimigo está falando, fazendo, é mexendo com o ego das pessoas, é todo mundo. Por que você não vai negar? Porque você é tonto, você é bobo, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutor, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. É isso, o inimigo quer isso. Então se impõe. Você não vai responder para aquela pessoa lá que falou com você, ela nem sabe que você tem essa posição. Soldados te abordaram, eles não sabem que você é juiz, dá uma carteirada neles, é isso aí, mostra, vai lá, falaram, trataram mal alguém lá, que é alguém que você gosta, vai lá, mostra que você é forte, mostra que você faz jiu-jitsu, dá um mata-leão nele, mata o cara lá, mostra quem você é, mostra que você é macho, mostra que você é homem, gospe aqui primeiro. Isso aí é da minha época, só os meninos de 50 anos, 40 anos para cima vai entender que é isso aí. Mostra quem é corajoso, gospe aqui, o outro estava lá, quem cuspia, já sabia que se acertasse, tinha que sair correndo. Que adianta cuspir, depois não aguentava a consequência, tinha que sair correndo. Mas o diabo, se mostra. Não adianta, se mostra que você é homem no trabalho. Todo mundo falando de mulher, você vai ficar aí como crentão, falando que não, eu sou fiel. Você vai pagar uma de tonto agora, de crentão aqui. Os caras, todo mundo lá vendo pornografia, a hora que chega você vai querer fazer o quê? Ver também, cara. A mulher, as amigas todas, as socialites todas, elas agem dessa maneira. Você vai falar que você age diferente? Você tem que agir com o padrão delas. Padrão deles, quem determina é o teu, você tem que se mostrar de acordo com o núcleo que você vive. Se você vive num mundo que o pessoal fala palavrão, você tem que falar. Se você vive num mundo que as pessoas, você tem que se aparecer, se mostrar. Os adolescentes lá na escola vão ser diferentes no momento desse, as crianças, você vai falar que isso é diferente porque a palavra de Deus ensina. Jesus, é o momento. E eu quero tudo isso que eu estou falando, meu querido. Eu não fiz o que eu falei que ia fazer, porque seria muito. Mas, por exemplo, eu peguei filmes e mais filmes da Netflix, dos últimos que eu tenho assistido. Filmes até legais, mas tem tudo isso que eu estou falando. Cada hora que eu falo, vem um filme na minha cabeça. Na Netflix tem lá, Eu Não Me Importo, uma mulher que faz rolo a vida inteira, não respeita, não se importa, o filme já não me importo, e no final se dá bem. Ela está lá fazendo, porque agora ela não vai se submeter ao sistema. Outro, o Tigre Branco, está lá, pega a lista dos mais vistos na Netflix, até os mais bonitos, você pega lá, A Menina e o Leão, é um filme lindo, lindo. Aquela menina ensina as meninas, as crianças, a serem desobedientes para os pais. Daí você fala, é um filme lindo, mas a criança, porque ela desobedece, é sem educação, e no final dá tudo certo para ela, ela fica linda, ela e o leão, no final feliz. Mas o que está se ensinando? E eu poderia começar a falar, sem falar, eu não vou entrar nas séries, até mesmo porque série, eu vi umas 2, 3, eu já percebi que tem um laço do capeta, porque você assiste um capítulo, você não consegue, você quer assistir o outro. Eu peguei uma série para assistir, eu passei uma madrugada assistindo. Falei, caramba, isso daí não é de Deus não. Você começa a assistir, você fala assim, daí... E é assim, termina, já entra próximo episódio. Daí a hora que você pensa em desligar, você fala, puxa, mas só vou assistir mais um pouquinho. Daí passa outra hora que vai estar terminando, você, puxa, mas, cara, só mais um. A hora que viu, terminou a série.
E daí você vai lá, puxa uma série legal. Puxa, mas teve cena de sexo para quê? O que isso desperta em mim? O que isso desperta nas outras pessoas? E tantas outras coisas. Daí eu sou pastor, eu assisto, eu tenho um filtro automático, mas será que se eu não começar a assistir isso, daí não vai começar a desarmar alguns filtros e começar a falar assim, tal, e assim por diante. Agora que dirá a massa, está lá tudo, o diabo, através de televisão, de filmes, séries, reportagens e tantas coisas, influenciando e falando, se joga, vocês são filhos de Deus, nada vai acontecer com vocês, pode fazer, se apareça, transforma em pão, vai. Só que nisso sabe o que vai acontecendo? Amanhã depois é um filho que quer viver o que viu, é um filho que quer se mostrar, é um pai que quer viver, quer transformar o pão, a pedra em pão, porque está com muita fome e na casa não tem pão. É a esposa que não aguenta mais ser maltratada pelo marido e o companheiro de trabalho. Se um dia eu tivesse uma esposa como você, eu ia tratar você igual uma princesa. A hora que o marido está fazendo tudo, não, o diabo está lá quietinho. Mas no final dos 40 dias, a hora que a coisa está feia, que ela está desesperada, o inimigo se apresenta, falando, vamos transformar em pão essa pedra aí? O que você acha? Para a esposa, para o marido não é diferente, para o filho, aí essa prisão. Por último, última tentação, versículo 8 a 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Se eu não me engano, em Lucas, o diabo fala assim, e eu vou te dar, porque isso foi me dado, isso foi me entregue. Quando Adão, o homem, entrega, porque isso era, Deus passou para o homem, mas quando o homem dá ouvido para Satanás, e é isso que o homem entrega para Satanás, e agora Satanás está lá, falando, tá vendo tudo isso? Você pode sentar no trono, eu te dou, você pode se tornar o rei desse reino terreno, tá vendo tudo isso? Todo esse esplendor, você pode se tornar o rei, se prostrado me adorar. Aqui é uma proposta, aqui são duas propostas, mas uma é assim, como você adquirir a primeira. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, você pode ser rei, se tornar rei antes do tempo, porque Jesus é rei, sempre foi, mas naquele momento ele estava como servo. Mas você não precisa sofrer tudo que está por vir. Olha o que Satanás estava falando, nessa proposta. Seja rei antes do tempo, pegue um atalho, você pode já subir no trono sem sofrer tudo que está por vir. Você pode fugir do processo, você pode ir para o trono sem precisar passar pela cruz. Essa é a proposta de Satanás para Jesus. O que está por trás disso? Duas coisas simples, não, uma coisa, mas olha só que mostra o desejo de Satanás de sempre ser semelhante ao Altíssimo, ser como Deus, porque Deus é o único digno de adoração.
é o único digno de ser adorado. A palavra de Deus fala que as estrelas adoram Ele. Tem aquela música maravilhosa. A natureza toda adora o Senhor. O homem só nasceu, nós nascemos para o louvor da sua glória. O diabo fica furioso porque ele queria isso. E ele chega e faz essa proposta: eu troco tudo, eu te dou tudo, se eu sentir um pouquinho o que o meu Criador, o que eu queria ser, eu te dou tudo para eu sentir o que Ele sente. Mas como é isso? É só eu me ajoelhar diante de você? Porque aqui está uma proposta, e eu queria trazer uma revelação para você. É só Jesus se prostrar diante dele? Não, Nanina, não. Porque da mesma maneira, você acha que a gente adora a Deus quando a gente se ajoelha aqui na frente? Quando a gente canta, não era simplesmente Jesus se prostrar diante de Satanás. Porque se fosse isso, Deus não ia ter usado tantos profetas falando: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Não adianta vocês chegarem, se prostrarem, se cortarem, fazer, não adianta movimento. O que Satanás queria não era que Jesus se prostrasse, era que Jesus desse as costas para os planos de Deus. Porque Satanás recebe adoração quando o homem vira as costas para Deus. Quando o homem renuncia à cruz e diz sim para o trono desse mundo. Essa é a maneira de Satanás ser adorado. Ele seria adorado quando, se Jesus falasse: tá bom, vou fazer isso, eu vou dizer não para a cruz, para os processos de Deus, para a vontade do meu Pai, e vou assumir o trono desse mundo. Ele não fez isso, mas muitos filhos de Deus têm feito. Cruz, por isso que Jesus: aquele que quer vir após mim, aquele que quer se tornar um adorador, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz, se submeta aos processos, diga sempre sim para mim, e diga não para Satanás. Você vai estar sempre me adorando, e sempre que você fizer isso, eu vou estar enviando os meus anjos para estar te servindo, para estar servindo a tua casa, para estar mandando cura, libertação, mudando a tua história. Mas nós, vou colocar nós, está amarrado, porque nós vamos fazer a escolha que Jesus fez. Mas o mundo tem feito isso. A proposta de Satanás era essa: fazer com que os filhos de Deus escolhessem as suas propostas, recusar a cruz, recusar os processos, a submissão, a humilhação, a renúncia. Não precisa, Jesus, você não precisa passar pelos processos. Você pode, tem atalho para você, você não precisa ser humilhado, você não precisa sofrer nada. Você não precisa renunciar, você não precisa se submeter, você é rei, você pode, você tem poder, você tem capacidade. Para que se sujeitar a um pai, a um Deus que é um Deus tirano, que faz com que você tenha que se sujeitar a tantas coisas? Você não nasceu para isso, você nasceu para vencer. Satanás continua soprando isso. Quando ele sopra para um filho: você não tem que se submeter ao seu pai, aos seus pais, você pode sair. Meu querido, se você for ver, e por isso que eu falo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente fica difícil, mas a gente está chegando num momento muito delicado. Mas você precisa conhecer a verdade. Quem tem nos seus princípios e conceitos
revolta, rebelião, desobediência, insubmissão. Seja independente, não se sujeite. Todo mundo é igual. A Bíblia não é assim, não ensina assim. Se revolte contra o seu patrão, se revolte contra os seus pais, se revolte contra toda a ordem. Não existe ordem. A Bíblia é um livro de ordem. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se prega, tudo que se ensina contra a ordem é boca de Satanás, é serpente. Tem emprestado a sua boca, a sua mente, para ser oficina do diabo e destruir famílias, igrejas e planos de Deus. Quem que começa, e aqui, você quer um princípio? Vai estudar um pouquinho sobre comunismo. Eu estudei Marx, eu fiz um ano, muito pouco, mas queria estudar mais. Parei no primeiro ano, mas continuei estudando um pouquinho mais sobre Marx. Um cara que só ensinou rebelião, rebeldia, se revoltar contra toda autoridade, porque a autoridade, pessoas que estão acima de você, quer usar você. Tem isso daí? Tem. Um dia eu falei aqui para a liderança, o problema de Satanás é que ele apresenta o erro, e tem muito erro, tem muito abuso de autoridade, tem muitos pais que estão errados. Qual é a solução? É os filhos se rebelarem? Tem muitos senhores, patrões, pessoas ricas que não fazem o que Deus ensinou. Qual é a solução? É saquear? É se rebelar? É fazer? Espera aí. Tem erro. A família tem erro. Casamento tem erro. Pais erram, maridos erram, esposas erram, filhos erram. Vamos acabar com essa coisa. Aí está a solução. Porque só existe erro porque existe o pecado. A solução não está na rebelião, está na submissão a Cristo, está na sujeição à cruz. Eu aceitar, porque Jesus, Ele mesmo sendo Deus, Ele se sujeitou, inclusive a autoridades desse mundo. Ele tinha muito mais autoridade do que qualquer pessoa, do que Herodes, mas Ele se submeteu a autoridade desse mundo. Quando eu estou falando, porque a Bíblia, ela, se um dia eu puder aqui, o Lucas falou que vai fazer um dia uma aula, uma discussão aqui, porque eu não sou nem de lado A, nem de lado B, nem de partido, nem de presidente, nem de não sei o que, mas eu sou bíblico, e a Bíblia ensina muita coisa diferente do que a esquerda tem ensinado. Muita coisa diferente do que o comunismo ensina. Daí você vai, a gente traz o que cada pessoa, não que cada pessoa fala, não que cada político fala, porque todos erram, não tem um político certo. Mas vai lá na raiz dos estatutos, das defesas de cada partido, e vai lá ver o que eles defendem. O que defender mais próximo da palavra de Deus, você fala assim, ó, isso daqui dá para engolir. O que defender mais contra isso, você vai falar assim, isso daqui é meu inimigo. Isso daqui não dá não. Todo mundo é igual diante de Deus, mas Deus estabeleceu posições e autoridades. Você quer ler isso daí? Quando eu falo porque, o que isso aí tem a ver? Tem a ver com o que essa terceira tentação de Satanás para Jesus, era isso daí. Jesus, para de se sujeitar, para de se submeter, o teu lugar é o trono, para de sofrer, para de ser filho, para de ser servo, para de ter esse processo. Já sobe, já vai lá para o degrau máximo,
já invade tudo, já chuta o pau da barraca, já vai lá, já mostra que você é o cara. Você vai ficar como bobo aí, se sujeitando. Você está vendo? Você nunca pensou essa tentação? Vai para o trono antes de ir para a cruz, porque você vai ter que enfrentar injustiça. Quantos filhos têm que enfrentar a injustiça dos pais? Então faz o seguinte, filho, sabe o que você faz? Dá uma banana para o teu pai. Esposas e maridos, coisa não está do jeito que eu quero, estou sofrendo. Interrompe o processo da santificação, o tempo, a hora, a oração, a intercessão. Manda banana para tudo. Teu patrão não, vamos ser todo mundo patrão, vamos todo mundo vamos fazer uma rebelião aqui contra as autoridades. Vamos se rebelar, vamos chutar o balde. Olha quem que constituiu até a família. Mulher é igual ao marido, mulher é igual ao homem. Não é. É igual. A mulher, para mim, ela tem que ser mais, porque quando Deus coloca para o homem, você é responsável, ela é o vaso mais frágil. Quase falando, se quebrar, a culpa é tua. Você tem que cuidar desse vaso mais frágil. Então, não estou aqui falando mulheres, não. Mulher, você tem que ser muito bem cuidada. Mas daí falar que você é igual ao homem, no sentido de governo, de autoridade, daí isso é tão sério que até na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos têm o mesmo atributo. Quem estuda teologia vai saber que Deus Pai tem os mesmos atributos. É onipotente, onisciente, onipresente, justo, verdadeiro. É todos os atributos. Você vai para Deus Filho, a mesma coisa. Você vai para Deus Espírito Santo, são iguais. Mas na autoridade, um tem que se sujeitar e submeter ao outro. Olha só, coloca aí 1 Coríntios 11:3. Quem estabeleceu isso? Foi a direita? Foi a esquerda? Foi político? Foi a palavra de Deus. Então, quem quer ir contra isso? Para mim, eu não posso falar assim, olha, é o meu partido. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O homem tem um cabeça, tem que se sujeitar a Jesus, a Cristo. Porém, o cabeça da mulher é o homem. A mulher tem que se sujeitar ao homem, ao marido. Agora olha só, e o cabeça de Cristo? E o cabeça de Cristo? E o cabeça de Cristo é Deus. Então até no âmbito espiritual, tem entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem hierarquia. E a gente quer virar uma bagunça aqui, não tem mais ninguém, agora aqui é todo mundo, filho manda, pai manda, mãe manda, todo mundo, não. Existe uma ordem, e o mundo está um caos porque tem desrespeitado isso. Tem saído, as famílias estão um caos, porque tem saído da posição. Jesus, quando ele chega para Satanás, ele fala, nessa última proposta, ele fala, não, eu sou sujeito ao meu Pai, eu sou Deus, eu poderia sim evitar a cruz, eu poderia sim evitar o sofrimento, eu poderia evitar o desconforto, eu poderia evitar as chibatadas, eu poderia evitar os pecados de toda essa humanidade ingrata, eu poderia evitar tudo isso, e já ir direto para o trono. Contudo, eu sou filho, e sujeito, e submisso, e obediente ao meu Pai. Se Ele quer que eu vá para a cruz,
se Ele quer que eu passe aqui por um processo, mesmo que difícil, eu vou fazer a sua vontade. Meu querido, eu quero dizer para você, hoje ser pai, segundo o coração de Deus, não é fácil. Por isso que o inimigo está falando: pai, vai direto para o trono, chuta o pau da barraca aí. Você vai querer se sujeitar a Cristo? Homem, mulher, ser esposa, ser mãe, puxa, você está disposta a carregar a sua cruz? Vai para o trono, manda os filhos, cada um se cuidar, entrega para a avó, entrega para quem quiser, entrega para qualquer, e vai ser feliz, vai curtir a vida. Filhos, que negócio, já deu esse negócio de submeter a pai, ter horário. O pai falou que esse cara não é o melhor para você namorar, não é momento de casar ainda. Que palhaçada é essa? Que palhaçada. Ó humanidade, que palhaçada é essa de se sujeitar a Deus? Deus falou que isso é pecado, aquilo é pecado. Pecado é coisa ultrapassada. Vamos ouvir esse pessoal que tem a vida jóia. Vai lá ver a vida desse pessoal. Vai lá ver a família, vai lá ver a história, vai lá ver os quilos de remédio que eles tomam para tentar dormir. Vai lá ver as histórias por detrás da ficção. Porque a ficção é ficção, já diz aí. Só que a gente pega tudo aquilo e a gente traz para a nossa realidade. E eu construo, como o Lucas pregou ontem, uma casa muito engraçada, porque diante dessas propostas, hoje não mais de uma serpente, não mais de um Satanás, mas de todos os veículos possíveis, de todas as pessoas que nos cercam, e pior, hoje, do nosso próprio coração, que já recebeu tanta lavagem cerebral, que hoje está aqui. Hoje meu pai tem falado muito, não sei se ele vai pregar, mas se ele não pregar, qualquer dia eu vou pregar, sobre a nossa época. Estamos numa época que as pessoas estão chamando o mal de bem, e o bem de mal. Não tem problema, porque Deus falou que isso ia acontecer. O problema é quando nós, filhos de Deus, se vocês são filhos de Deus, nós estamos dando ouvido para essas propostas, quer seja filho, quer seja marido, quer seja pai, quer seja mãe. Mas daí vem um texto, que eu queria encerrar com esse texto, e falar sobre a recompensa de nós, depois de um mês desse, cheio de informações. Filho, e para mim aqui, um dia, eu fui conversar com uma jovem muito especial, uma filha de Deus, especial demais, e veio à tona várias conversas semelhantes a essa, que a pessoa está chateada, triste, sofrendo por algo que alguém fez para ela, ou mãe, ou pai, ou cônjuge, ou situações, e como alguém pode fazer isso comigo? A pergunta é essa: como que Deus está permitindo isso? E eu sempre, com todo amor, se eu conheço um pouco a história, eu com todo jeito, mas aqui eu não vou dar toda a volta que eu dou, isso leva 1 hora para eu chegar no seguinte: não foi isso que você fez com a tua mãe, com o teu pai, às vezes com outras pessoas, inclusive com o próprio Deus? Hoje o que você está chorando nada mais é do que uma consequência daquilo que você plantou lá atrás. A pessoa geralmente regala uns olhos desse tamanho assim, ó, porque parece
aqui. E eu não sei você, mas o que você fez foi simplesmente dar ouvido para essas tentações. Mas qual é a solução? Simples de tudo. Eu me arrependo. Lembra de onde caíste? Volta a praticar as primeiras obras. Volta a falar assim, não, eu realmente acho que eu estava agindo de acordo com fulano, de acordo com a novela, de acordo com tantas coisas, e eu não estava agindo de acordo com a própria palavra de Deus. E daí, porque o mundo está assim, porque as famílias estão assim, talvez seja, porque daí no final, sabe aonde que cai a conta? É o pódio despencando. E sabe aonde cai a conta, aonde que vai a conta? De um Jesus, de um Daniel, de um José, que não caíram na lábia, que escolheram falar, não, eu sei que não é fácil ser mãe segundo o coração de Deus, eu sei que não é fácil ser filho segundo o coração de Deus, eu sei que não é fácil ser uma família segundo o coração de Deus, não é fácil ser uma família, como eu falei, uma família com a atitude de Cristo, mas eu escolho, sabe por quê? Porque eu quero convidar você a ler agora o próximo texto. Qual é a recompensa disso? Por isso que eu, hoje, depois desse mês, espero que todos nós possamos nos arrepender, que essa verdade possa nos libertar, que tudo isso que nós falamos, e possa nos levar a ter uma atitude como Cristo, como a de Cristo, uma família com a atitude de Cristo. Filipenses 2, de 1 a 11. Jesus, depois de ter resistido às propostas, ter mandado Satanás embora, tudo com a palavra, depois eu vou dar continuidade, como que esses homens conseguiram resistir, é para a próxima palavra, eu tenho umas 2 palavras sobre esses textos ainda, dicas de como nós podemos resistir, mas daí é para a próxima palavra, mas aqui, olha a recompensa de escolher isso, como nós podemos, Filipenses 2:1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, Paulo falando para aquela família de Filipenses, dos Filipos lá de Filipos, tendo o mesmo modo de pensar, que nós possamos, ao final desse mês, como família, como pai, como filho, como mulher, como pessoas de Deus, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, não mais essa atitude que o mundo tem tentado lançar sobre nós, nada façam por ambição egoísta, não, eu quero trono, eu quero mostrar, eu quero pão, eu quero matar a minha vontade, eu preciso, eu desejo, eu quero ser feliz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Tem que considerar meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos. Eu falei, está um caos. Esses dias a gente viu uma cena numa piscina, uma mãe, um pai e uma criança de 4 anos, 5 anos. A gente chegou, eu e a Nilva chegamos, a gente não tinha percebido ainda a situação, a criança veio quase pedir um socorro, minha mãe está triste, a gente não entendeu, ficamos assim olhando, daí ela voltou, a mãe chamou a atenção da criança, o pai chamou a atenção, a gente ficou assim, a gente foi para outro canto, e daí de repente a criança continuou brincando sozinha, e a mãe começa a chorar, e fazer um escândalo com o pai, e o filho ia lá toda hora tentar consolar a mãe, vai brincar filho, e começava a chorar, e começava,
eu tive que orar muito para não ir lá, porque eu falei, tudo bem, eu nem quis ouvir o que estava acontecendo, porque eu não sei se era briga de casal. Eu falei, se fosse alguma coisa até, mas estava lá. Mas a questão é o seguinte, não estava nem aí para o filho, está sofrendo, não é momento, o filho está ali, pede para alguém, não é momento, está sofrendo. Considere o filho superior a você, aqui é momento, não é de causar um trauma no filho. Ah, está sofrendo, mas eu sou mãe, eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que engolir o choro, eu tenho que, depois eu vou lá com a minha mãe, eu vou com alguém, eu vou até mesmo com o marido, eu faço alguma coisa, mas com o meu filho, eu tenho que ser mãe. O pai nem se fala, porque podia falar, não, pera aí, ó, depois a gente resolve, não, os dois, foi rapidinho, nós durou uns 40 minutos, criança para umas 2, 3 vezes veio, eu tentei trazer a criança para mim, mas eu vi que a criança já tinha alguns problemas, e problemas emocionais, não é? Eu comecei, mas a criança se aproximava de mim, não sei se os pais ficavam com medo dele começar a falar alguma coisa, os pais chamavam a criança, aí eu falei assim, são os pais de hoje em dia, egoístas, pensando, meus queridos, tem exceção em tudo, nós temos pais, e graças a Deus aqui, maravilhosos, mas pense em você, não seja egoísta, considere os outros superiores. Eu estou a fim de namorar, eu preciso ser feliz, e o teu pai e a tua mãe, como vão ficar? Não estou nem aí. Não, considere os outros. Eu estou a fim de fazer, considere os outros superiores a você mesmo. Pode continuar, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é Bíblia. Agora vai para onde eu quero. Lembrou tudo que nós estudamos, falamos hoje. Daí seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus Todo-Poderoso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Ele podia não ter respeitado o Pai, ele podia, na hora que o ladrão falou com ele, se você é Deus mesmo, desce da cruz, ele podia ter descido, ido lá dar um tapa na cara do ladrão e falar, e aí, viu, gostou? Mas eu sou aqui, eu vou ter que morrer aqui, mas você viu que e mais uma coisa, eu vou, caiu um raio na cabeça dele, tá vendo? Foi eu que mandei. Se fosse a gente, não era o que você faria? Não tenho dúvida, porque era o que eu faria. Dependendo do dia, eu ia fazer 2 vezes. Ia fazer cair o raio, como eu tenho poder, eu ia fazer ele não morrer, só sentir dor, para cair umas 5 vezes, só por ele ter mexido comigo. A gente é assim. Mas não. Você ter poder, eu posso. Os filhos hoje podem tudo. Se quiser, você pode morar, você vai, você faz. Porque os pais, a gente não pode, o pai, estou falando, tem hora que, por mais que o pai queira proteger, guardar, fazer, vai chegar um momento que os filhos vão escolher. Os filhos são Deus hoje, porque pode. O pai vai tentar, não, eu quero sair, quero fazer, pode fazer. Mas seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo, que mesmo podendo, não considerou que o poder era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, a se tornar servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, até sofrer tudo que de alguma maneira fazia parte do processo dele. Ele não se omitiu, ele cumpriu tudo aquilo que cabia a ele, foi obediente até a morte, e morte de cruz, morte terrível. Por isso, também por causa das escolhas dele, por causa da submissão,
por causa da obediência dele. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, vale a pena nós pagarmos um preço, nós fazermos parte de um processo, vale a pena nós pegarmos, aceitarmos a nossa cruz, quer seja como filho, como pai, como marido, como esposa. Tá difícil a vida na família, tá difícil a vida nesse mundo, tá difícil a vida como funcionário, tá difícil a vida como eleitor, tá difícil a vida como na sociedade, tá difícil, porém eu sou aqui um servo de um Deus vivo, eu sou filho de um pai, e eu estou aqui para fazer parte, eu faço parte de um propósito, e eu vou viver esse propósito, quer seja necessário eu carregar a minha cruz, quer seja eu me submeter a um pastor, a um marido, a uma esposa, a um patrão, à sociedade, às polícias, às leis, eu vou me submeter, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que se eu fizer a minha parte, Deus vai me recompensar. Tem um texto que fala, obedeça aos seus senhores, daí está em Hebreus lá, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu anotei, Hebreus 13, começa aí, tem Hebreus, Efésios 6, 1 Coríntios 15, tem um monte, mas que fala, Deus, a palavra de Deus nos ensinando, como que um filho tem que se portar, como que um pai, como que uma mãe, como que um servo, como que um senhor, como que nós temos que nos portar com as autoridades políticas, com as autoridades, com a polícia, com tudo. Nós temos isso daqui, essa é a nossa Constituição, e toda vez que nós fazemos isso, nós estamos falando, nós seguimos isso, e não o que o inimigo tem ensinado, nós estamos tendo a atitude de Cristo, porque fazer isso, porque o que o inimigo propõe, é sempre o que no fundo nós queremos. Ele propõe que a gente transforme em pão, quando a gente quer pão, quando a gente está com fome. Ele propõe que a gente se mostre, quando ninguém está acreditando que a gente é. Ele propõe um trono, quando ele sabe que o que está por vir é uma cruz. E ele tem a nossa carne a favor dele. A gente quer pão, a gente quer se mostrar, a gente quer aparecer, quer poder, a gente quer se satisfazer, a gente quer trono. E daí vem Jesus e fala, mas se submeta, viva o projeto que eu tenho para você. Por quê? O que eu tenho para você aqui é muito rápido, meu filho, você vai passar por cruz, mas depois eu vou te recompensar, você vai ter recompensa. Por isso que eu quero trazer as histórias de Daniel, de José, desses que não cederam. Vai lá ver o que José ganhou, vai lá ver o que Daniel ganhou, vai lá ver o que a rainha Esther ganhou, vai lá ver o que homens e mulheres que passaram na prova, vai lá ver o que Abraão ganhou quando foi provado. Você me ama mais do que o seu filho, você entrega o seu filho. Meu querido, é isso que Deus tem para mim e para você, e não só para mim e para você, porque começa em mim e você, mas se estende para a nossa casa e para a nossa família. Começou com a fidelidade de Noé, mas através de Noé, da fidelidade de Noé salva a família inteira dele. Começa com a fidelidade de Abraão, mas através de Abraão salva a família inteira dele. Começa em Jesus, mas por causa de Jesus, todas as famílias da terra podem ter a bênção da obediência, porque ele se sujeitou, porque ele se submeteu, porque ele não deu ouvido. Essa mesma bênção dele, através do Espírito Santo, pode chegar em minha vida, e através da minha vida, se espalhar pela minha casa e pela minha família, em nome de Jesus. Já vou chamar o louvor, só quero, qual é a recompensa?
Falei Filipenses de 7 aí, né? 7 ao 11. Mas coloque Daniel 7, 18. Essa vida é muito passageira, meu querido. Muitas vezes nós destruímos todos os planos que Deus tem para nós, porque nós damos ouvidos a essas propostas de Satanás. Mas quando nós escolhemos não ceder e continuar ouvindo aquilo que Deus tem para nós, escolher fazer o certo, olha o que Deus tem para nós, não só para Jesus, mas os santos do Altíssimo receberão, os fiéis. Quantas vezes você já ouviu? Daí você fala, estou falando de trono. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi só Jesus que teve que escolher a cruz quando tinha um trono? Não. Agora ele fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue o desejo de querer o pão, de querer o trono, de querer se aparecer. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha me seguir. Mas essas pessoas que escolhem isso e perseveram até o fim, quantos textos, eu não vou citar todos, tem um monte. Ser fiel até a morte, e o que você vai ganhar? A coroa. Coroa é para quem? Quem usa coroa? Quem se senta em trono. Deus tem trono para nós, para todas as pessoas fiéis. Hoje tem cruz, hoje tem renúncia, hoje tem processos, hoje tem aquilo que Jesus escolheu, mas amanhã também tem a recompensa que Jesus ganhou. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Em outra versão fala de eternidade a eternidade. Hoje você pode ter dificuldade, uns 5, 10, 20, 50, 100 anos. Tive dificuldade na família, tive que carregar minha cruz como pai, como filho. Uma família, não foi difícil, mas eu não cedi, eu não dei ouvido às propostas de Satanás, eu fui fiel. Então faça favor, entre benditos de meu Pai ao reino que eu conquistei para vocês através da fidelidade. Mas agora, por causa da fidelidade de vocês, por causa da escolha de vocês, vocês terão parte nesse reino, não durante 10, 50, 100 anos, mas de eternidade a eternidade. Vai pro 27, desse mesmo, Daniel 7, 27. Estou terminando aqui, já vão cantar. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu, tudo que é aquilo que a gente vê hoje de pompa, tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus, de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? Não, vocês estão desanimados. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Sabe quem serão os governantes desse reino? Serão os santos, será eu, será você, será a nossa família. E não será um reino mais que vai ter um tempo de 4 em 4 anos. Vai ser outro, não. Nós reinaremos com Cristo para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Aonde não haverá mais injustiça, não haverá mais morte, não haverá mais nada. Mas aqui nós escolhemos dizer não a Satanás, não a tudo isso que estamos falando. Nós escolhemos construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família sobre a palavra de Deus. Nós escolhemos nos submeter a um cabeça chamado Jesus, e porque nós nos submetemos a esse cabeça, nós nos submetemos a tudo que Ele fala, que nós temos que nos submeter aqui, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto filho, enquanto pai, porque se nós fizermos isso, nós estaremos construindo a nossa casa, a nossa família, sobre a rocha, em nome de Jesus.